Pessoal, então desculpe ter avisado um pouquinho tarde hoje, quer dizer, tarde, né? 6 horas da manhã aproximadamente, coloquei uma mensagem no Facebook hoje que eu não poderia dar essa aula presencialmente, tive um pequeno contratempo, e por isso eu estou agora gravando essa aula ainda hoje, dia 27, na tarde, dia 27, tá certo? Bom, então nessa aula nossa, que é a 10ª aula, né? Nós vamos, essa ementa dessa aula de hoje, que já é parte já é tema da 4ª unidade, né? Então nós vamos falar sobre o teorema da unicidade. Como eu falei para vocês antes, a metodologia de solução de problemas em eletrostática, usando a solução de uma equação diferencial, passa pela solução da equação de Poisson, ou Laplace, né? E a gente tem que garantir que a solução dessa equação é única e sob que condições existe essa unicidade. Então, vamos apenas comentar sobre esse teorema da unicidade, que garante uma solução única para a equação de Poisson. Vamos, em seguida, fazer um exemplo mostrando, né, quais são as coisas que aparecem na solução de um problema, ainda, né, no contexto de autossimetria, envolvendo agora dois dielétricos, né? E daí a gente vai particularizar os problemas em eletrostática por meio daqueles governados pela equação Laplace, ou seja, a equação homogênea ainda de alta simetria. Nesse contexto, vamos falar sobre, vamos conceituar capacitância, vamos analisar o capacitor mais simples, que seria o capacitor de placas paralelas, e o capacitor esférico. E a gente combina a aula com mostrando a expressão da energia armazenada no capacitor, que é algo importante, né, em teoria de circuitos, entre outras coisas. Bom, no tocante ao teorema da unicidade, né, então o que nós temos temos que resolver dentro de um volume V, limitado por uma superfície sigma, a normal para fora do volume é N, geralmente, né? Então, um elemento de área da superfície de fronteira, você tem um N sempre para fora. Então, nosso problema é resolver essa equação, né? E o teorema da unicidade mostra que essa solução é única em 3 situações, né? Uma é a mais tradicional. Você tem o volume V, limitado por uma superfície sigma, a normal para fora de sigma é N, né? Digamos que a coordenada normal, se eu definir essa coordenada, é x normal, né? Então, o teorema da unicidade especifica que o problema é que, dada a densidade de carga e a especificação do potencial na fronteira, ou seja, φ de sigma, né, a solução da equação de Poisson para esse tipo de problema é única, né, se φ for especificado na fronteira, né? Ou seja, dado ρ, eu preciso especificar φ na fronteira para ter uma solução única dentro da região. Esse é o chamado problema de valores de fronteira de Dirichlet, né? A segunda situação em que você tem uma solução única é aquela em que o potencial satisfaz a equação de Poisson no volume, né? E na superfície você conhece a derivada normal do potencial, né? Então, agora você está especificando uma derivada, né? Então, nesse problema, a solução também é única. Agora, vamos ver com calma, certo? Você tem a fronteira, né? Então, a derivada de φ dxn é especificada. E a densidade de carga é especificada, né? Então, o teorema da unicidade garante que a solução é única. Mas
é única no sentido de contexto, né? Ela gera um campo único. Né? Lembrando que o campo é menos o gradiente do potencial. Então, observe que, no fundo, esse problema chamado problema de Neumann, eu estou especificando essencialmente, né, ou mais ou menos, né, a componente normal de E. Certo? Então, agora, eu não estou especificando o potencial em si, mas sua derivada normal. Ou seja, eu estou dizendo que a componente normal de E na superfície é conhecida. Né? Então, a gente diz que a solução aqui é única, também para esse problema de Neumann, que especifica a derivada normal, que é, na realidade, uma medida do campo elétrico normal. Mas veja, a solução para potencial é única, mas qualquer solução obtida, filinha, digamos, em que eu adicione uma constante, também é solução. Né? Por quê? Né? Porque dφ' dxn é igual a dφ dxn. Ok? Então, esse problema chamado problema de valor de fronteira de Neumann tem uma solução única, mas só que essa solução ela tem uma variação espacial única, que está contida aqui, né? Elas têm a mesma variação espacial, e você pode ter soluções que diferem por uma constante. Então, por que a gente diz que é a única solução? Né? Então, a solução é assim. Ó. Você tem um número infinito de possibilidades, mas só que todas têm a mesma variação com as coordenadas. Né? Chamada de a coordenada dentro, né? Uma coordenada qualquer. Certo? Então, essas funções têm a mesma variação espacial, mas elas têm alturas ou deslocamentos em relação a φ igual a zero diferentes. Né? Mas o que é único na solução é que a variação espacial da solução é única. Mas a variação espacial quem é? Né? O campo elétrico, que é único. Né? Certo? Ou seja, o problema de Neumann diz que a solução é única no contexto em que o campo, no final, vai ser único. Né? Então, é única nesse sentido, que soluções distintas diferem por uma constante, e constante não dá nenhuma informação nova para o campo elétrico, porque a constante sai da derivada. Certo? Então, o problema de Neumann, né, a solução também é única. Né? E soluções parecidas existem, né, mas compõem uma única solução, que é a única variação espacial. E, por fim, existe o problema de valor de fronteira misto, em que você tem a superfície, você quebra a superfície, né, em superfícies espaciais abertas. Né? Você tem aqui várias, né? A sigma A é essa aqui, sigma B, né? Sigma C. Bom, você pode, em algumas dessas superfícies, especificar, assim por diante. Especificar, por exemplo, eu posso ter um problema que eu especifico em parte da superfície de fronteira o potencial em si, e em outra parte, né, a derivada normal do potencial. Nesse caso, você novamente recai numa solução que só tem uma solução mesmo, não tem soluções diferentes por constantes, né? Porque aqui você está especificando em parte da fronteira potencial. Então, a solução aqui não tem essa constante aditiva arbitrária que eu falei agora há pouco. Né? Então, no problema chamado problema de valor de fronteira misto, voltamos a algo parecido com o de Dirichlet, né? Só que a condição de contorno é, em partes da superfície, eu especifico potencial, chamado de sigma 1, certo? Em outras partes, eu especifico a derivada normal, ou seja, a componente normal de E. Né? E sigma 1 com sigma 2 fornece a superfície de fronteira sigma. Só que elas são complementares, ou seja, não há interseção dessas superfícies. Né? A interseção das duas é o conjunto vazio, certo?
né? Muito bem. Bom, então, o teorema da velocidade fala claramente, né, num problema em que você tem um dielétrico limitado por uma superfície fechada sigma, né, há condições que eu tenho que especificar para ter uma solução única, né? Você cai nos problemas de Dirichlet, Neumann e misto, né? Muito bem, quando você tem mais de um dielétrico, né, como é que você faz? Certo? Bom, nesse caso você quebra o problema em dois, né? Por exemplo, esse é o problema com uma superfície de contato, sigma C, que é essa aqui, aberta, né? E esse é o caso de dois dielétricos em contato com uma superfície de contato fechada, que é a fronteira de uma das regiões, né? Ou seja, o que a gente faz? Qual é o procedimento? Resolve, em qualquer dos métodos, né? Soluções gerais, a gente já fez exemplos antes, né? A gente sabe que as soluções gerais, a gente tem constantes arbitrárias nessas soluções gerais, mas a gente resolve como se soubesse as condições de fronteira, né? Ou seja, por exemplo, resolvendo para essa solução φ1, é como se eu soubesse, se for um problema de Dirichlet, por exemplo, como se eu soubesse o potencial em sigma1 e na superfície de contato. Eu teria, se eu soubesse o potencial nessa superfície de contato aqui, eu teria o potencial na região 1. Da mesma forma, fechando a região 2, né, com a superfície de contato, e se eu soubesse as especificações de potencial na fronteira, eu teria uma solução 2. Né? Só que eu não sei essa superfície de contato. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que conectar as soluções na superfície de contato. Né? Então, a gente acha soluções gerais para φ1 e φ2. φ1 é conhecido em sigma1, no caso desse exemplo aqui, né? Ou φ1 ou derivado normal. φ2 ou a derivada normal é especificado em sigma2. Né? E na fronteira tenho duas propriedades importantes. A primeira é o potencial é contínuo, e a segunda é que D normal, né, é descontínuo se houver, essa equação veio daqui, né? Há uma descontinuidade na componente normal de D, indo de 1 para 2, né? Se chamar D do lado 2, D2, D do lado 1, D1, nós sabemos que tem uma contínua contorno para D, né? Que envolve isso aqui, e isso, na realidade, é D igual a epsilon E, né? DI, epsilon I é I. Então, você tem E2, campo elétrico é menos derivada, menos E1, campo elétrico é menos derivada, igual a ρS, daí esse menos da derivada vem para cá, fica com essa condição de contorno. Né? Esta aqui é equivalente àquela condição de contorno, N vetorial delta E igual a zero, ou seja, E tangencial é contínuo. É a mesma coisa que isso aqui. Se o potencial for contínuo, o E tangencial é contínuo. Então, isso aqui satisfaz essa. E a segunda vem dessa equação, né, para o D normal descontínuo, certo? Já a gente comenta que tipo de densidade superficial de carga a gente está falando aqui, né? A gente fala sobre isso. Muito bem. E no problema com a superfície de contato fechada, que seria esse problema aqui, a superfície de contato está aqui, né, fechada. Tá? Então, o que nós temos? Eu resolvo para φ1 como se eu soubesse o potencial φ1 na fronteira. Resolvo para φ2 como se eu soubesse o potencial, já é especificado aqui em sigma2, e ele é dado, né, se eu soubesse ele em sigma-c, ou a derivada normal. E com isso, você tem aí a solução geral para φ2, mesma coisa, né? Então, o que nós temos? A superfície fechada, φ2 é especificada, na superfície externa, na superfície de contato, φ1 na superfície de contato igual a φ2, né? Outra condição de contorno, e, finalmente, a descontinuidade de D normal. Né? Certo?
É importante observar que essa densidade de carga de superfície só vai existir se houver um condutor em um dos meios ou em uma outra condição muito específica. Certo? Mas, por exemplo, se eu digo que os meios são isolantes, certo? Então, eu já sei que não tem carga livre em meios isolantes, não vai ter carga de superfície, então ρS igual a zero. Então, se eu tenho o meio 1 e o meio 2, ambos isolantes, não tem carga de superfície. A menos que eu venha aqui, remova esse meio, bote um papel condutor aqui na interface e carregue essa interface deliberadamente com a densidade ρS. Né? Ou seja, com isso eu teria uma carga que eu informo que há uma carga de superfície. Então, se num problema, e se tiver explicitamente especificado que há uma carga de superfície entre dois isolantes, é porque alguma coisa foi ali colocada, certo? Artificialmente, né? Caso contrário, se não for especificado uma carga de superfície, é porque não há essa carga. Então, meios isolantes em contato nunca vão exibir uma carga, né, de forma natural, uma carga livre na interface. Então, a condição do contorno fica mais fácil, né? É só tirar isso aqui e fazer isso igual a zero. Né? Com a condição de contorno homogênea. Muito bem, vamos fazer aqui um exemplo de alta simetria envolvendo dois dielétricos. Problema em que você tem o problema em que a superfície de contato é fechada, né? Uma região esférica, dielétrico 1 e 2. Existe aqui, esses dielétricos estão dentro de uma esfera aterrada. Isso aqui tem uma espessurazinha, certo? Bem pequenininha, né? É uma casca aterrada. Quer dizer que essa casca é condutora, né? Então, eu coloco uma carga aqui pontiforme no centro do primeiro dielétrico. Isso aqui pode ser vácuo, por exemplo, que pode ser um dielétrico qualquer, tá certo? Ou pode ser um meio qualquer, e você submerge uma carga e bota no centro, né? Obviamente, essa carga vai puxar, vai polarizar os dielétricos e vai também puxar carga de sinal oposto nessa casca, né? Na parede interna da casca, certo? Né? Então, você tem um problema daquele em que não tem carga de superfície na interface entre dielétricos, né? E o potencial é especificado na superfície externa. Aqui está o valor do potencial, piedade. Então, o teorema da unicidade garante que temos uma solução única, tanto aqui como no meio 1 quanto no meio 2. Né? Então, superfície de contato aí, quem é? R igual a A. Superfície externa é R igual a B, em que o potencial é dado pela alta simetria do problema. Na região 1, nós sabemos que o potencial é uma função só de R, na região 2 também. Que problema é esse? Bom, fora da origem, né? Tanto no meio 1 quanto no meio 2, a densidade de carga é zero. Então, você tem a equação de Laplace. Nós já fizemos isso na aula anterior, né? A solução geral da equação da forma função inversa mais uma constante. Lembrando que há um erro muito recorrente em provas, né? Que o estudante ele considera as mesmas constantes para os dois meios. Não vai funcionar. Né? São soluções distintas, com constantes distintas. Né? Bom, para Φ1, a gente, apesar de a Laplaciano ser zero fora, mas se você considerar a origem, você tem que botar de volta a densidade de carga associada a uma carga pontiforme. E como nós fizemos na aula anterior, se a gente integrar em torno da origem, vai dar a integral da densidade de carga de volume, vai dar a carga. Né? E essa integral a gente usa o teorema de Gauss para transformar numa integral de superfície, numa superfíciezinha imaginária, rodeando aqui a carga, né? Certo? Isso vai dar a derivada normal, que é o gradiente do potencial, né? Vezes a área de um elemento na esfera, que é d sigma r, né? Vocês estão lembrados, R2 de ômega, e por sua vez, dφ1 dr é
A derivada dessa função é menos A1 sobre R2. Né? Onde R é o raio dessa esfera imaginária bem pequena, ou de qualquer tamanho. Né? Então, estamos integrando dentro do meio 1. Então, fica um menos, né? Menos A1 vezes 4π, igual a Q sobre ε1, e você tem a constante A1 obtida da integração da equação de Poisson em torno da origem. Certo? Então, primeira constante obtida. Então, esse aqui está resolvido, né? Essa constante está resolvida. Faltam 3. Daí, uma condição é que o φ2 da superfície externa é 0. Dá uma relação. A outra relação é a continuidade dessas funções de R igual a A. E, finalmente, aquela da derivada normal, né? Muito bem, então, como é que ficaram as soluções? Ficaram dessa forma. φ1 reduziu-se, já determinamos A1. φ2, né? Se eu aplicar φ2 de R igual a B dá 0, então fica A2 sobre B mais B2 igual a 0, eu tiro que B2 é menos A2 sobre B, né? Então, essa solução, que é o resultado, fica da forma, agora, uma constante só, A2, vai ser determinada junto com B1. Né? Na superfície de contato, R vale B, né? Desculpe, R vale A, então B1 mais Q sobre 4πε1A igual a A2, 1 sobre R, que é 1 sobre A, menos 1 sobre B. Né? Então, uma equação. E a outra é a condição de contorno para a derivada normal vezes epsilon, que é o D normal, né? Que é, como eu falei, meios isolantes, não tem carga livre na interface. Epsilon dφ1 dr em R igual a A, igual a epsilon 2 dφ2 dr em R igual a A. E daí nós tiramos as constantes restantes, né, com essas equações. E temos a solução final, né, que está as constantes obtidas, A2, né, B2 e B1. Solução desse problema vai ser, então, que o potencial 1 é a função inversa, mais uma constante, que é essa combinação aqui. Né? Aqui tem um epsilon embaixo. E a solução no meio 2 parece o epsilon 2 de baixo. Né? A gente pode fazer algumas perguntas com base nessa solução. Certo? Primeira, né? Observe que, resolvendo o potencial, você obtém todas as informações sobre a natureza elétrica do seu sistema de cargas e de elétricos. Né? Ou seja, resolvendo o potencial serve para isso. Você resolve tudo que você precisa. Campo elétrico, vetor D, D normal no condutor é a densidade de carga superficial, né? Carga de polarização, se quiser, assim por diante. Então, por exemplo, as questões que a gente pode responder a partir dessas soluções. Qual é a carga na parte interna da casca externa? Isso aqui é o condutor externo de raio B. Né? Aqui o dielétrico ε2. Então, isso aqui está aterrado. Né? Tem alguma carga nessa superfície, porque tem campo elétrico, né, do lado de fora. Então, o campo elétrico, a componente normal de D vai dar a densidade de carga, né, de superfície nessa casca, na parte interna. Outra pergunta, quais são as cargas de polarização em R igual a A? Né? Bom, como eu falei, em R igual a B, vamos calcular primeiro, responder essa pergunta. Em R igual a B, a densidade de carga de superfície é a projeção de D ao longo da normal para fora do condutor, menos D2R, R igual a B. Você vai calcular, então, o gradiente, que dá Q sobre 4π epsilon R2. Em R igual a B, você vai ter, né, o campo elétrico, isso aqui é o campo elétrico radial, em R igual a B, e epsilon é, esse epsilon sai, vai ficar Q sobre 4π B2. Né, a densidade de carga superficial vai dar menos Q sobre 4π B2. Ou seja, eu vou até tirar esse B aqui para não confundir com carga ligada, né? Porque a gente está trabalhando em carga ligada. Tira esse B. A carga induzida em R igual a B é menos Q.
certo? Era de se esperar, né? Vamos ver por quê. Vamos saber por que dá menos Q, né? Fazer aqui uma... Pode ser isso aí. Vamos pegar isso aqui. Vai cá. Vou fazer a nossa caixa aqui, espero que eu consiga centralizar isso. Bom, estou exagerando aqui, né? Eu só estou mostrando aqui a caixa, certo? Eu acho que eu posso fazer isso aqui. Maybe. Deixa eu ver estou fazendo isso. Pronto. Nós temos na nossa caixa, deixa eu aumentar um pouquinho, vamos olhar com detalhe. No centro nós temos uma cargazinha, né? Mais ou menos aqui. Nós temos uma interface elétrica aqui, né? Bom, e aqui eu estou dizendo que esse condutor está aterrado. Ou seja, o que acontece? Então, nós temos aqui uma carga induzida na superfície interna do condutor, que eu acabei de falar, né? Mostrar que dá. Essa carga induzida vale menos que, né? Agora faz sentido, tá certo? Faz sentido. Porque se fora o potencial é zero, quer dizer que do lado de fora, o potencial, a solução potencial fica igual a zero. Ou seja, campo elétrico externo igual a zero, carga de superfície do lado de fora é zero. Né? Ou seja, não existe atividade elétrica. A carga total envolvida por uma superfície gaussiana é zero. Né? Então, quer dizer que essa carga aqui vale, de fato, menos que. Né? Se eu envolver por uma gaussiana concêntrica, né, e calcular o campo, ele dá zero, é porque a carga envolvida toda é zero, ou seja, existe uma carga induzida menos que. Uma segunda questão que nós temos agora é qual é a carga de polarização na superfície de contato entre os dois dielétricos. Né? Não tem carga livre, mas tem carga de polarização. Né? Então, vamos ver. Bom, depende, né? Se eu estou falando do dielétrico 1, né, existe uma carga de polarização no dielétrico 1, que é a projeção de P para fora do dielétrico 1. Né? Carga ligada, né? Tem um resíduo de carga. Então, existe uma carga de superfície devido ao primeiro dielétrico, que é P1 projetado na normal para fora, que é o AR. Existe também no outro dielétrico uma carga de polarização, né, que é P2, para fora do dielétrico verde, né, ao longo dessa normal, que é a projeção para fora do dielétrico verde, que dá menos P2. A densidade de carga aqui, estão em contato, certo? Ela não pode sair do lugar, ficam presas, né? Mas, por exemplo, vai ter de um lado mais, certo? O resíduo de carga no dielétrico e do outro lado menos, né? O resíduo do outro dielétrico. A densidade de carga total, simplesmente, você está no mesmo lugar, né? Basicamente, é a soma das duas. Ou seja, se você usa essas duas expressões, a densidade de carga ligada à superfície é P1 menos P2 na direção normal. Né? Observe que essa equação vem do teorema de Gauss para essa densidade de carga ligada de volume. Né? Se nós usamos condição de contorno que a gente fez, que nem a gente fez para a lei de Gauss, né? A lei de Gauss é ρ igual a divergente de D, a gente mostrou que ρS é D2 normal menos D1 normal. Né? Essa equação aqui é idêntica a essa, só que é menos. Por isso que aparece o menos aqui. Certo?
ρBS é menos P2 menos P1, na direção normal. Tá? Esse menos veio de onde? Vem exatamente daqui, da mesma forma que o mais daqui veio daqui. Então, o que nós temos aí? Nós temos aí, por exemplo, a polarização P1, né? Mais ε0 é 1 da D1, né? Que é igual a ε1 é 1. E P mais ε0 é 2. Igual a D2. Que vai dar ε2 é 2. Ora, se eu conheço o campo elétrico no meio 1, eu tenho D no meio 1, tá certo também? Eu posso estar em cada região e daí eu tenho a densidade de carga de superfície, né? Então, se você jogar aqui, por exemplo, você tem aí que essa vem da relação constitutiva, né? Epsilon é P1 normal, que dá isso, menos P2 normal. Ou, em termos da densidade, do vetor de densidade de fluxo, isso aqui é D1 radial sobre Epsilon 1. Isso aqui é D2 radial sobre Epsilon 1, só que em R igual a D1 radial igual a D2 radial, né? Você pode usar qualquer um deles, certo? E o D radial vale Q sobre 4πa2. Fica em evidência. Aí fica essa relação final, a densidade de carga superficial. E o interessante dessa expressão, né? Isso aqui é como se isso é uma densidade de carga igual ao valor da carga na origem sobre a área da superfície de contato, né? E tem aqui um fator que pode ser tanto positivo ou negativo. Então aí depende, né, dos valores relativos de epsilon, né, os valores, a comparação dos valores. Se epsilon 1 é maior que epsilon 2, vamos assumir que Q seja positivo. Então a densidade de carga superficial tem o sinal dessa carga Q, ou seja, positivo, né? Por outro lado, se epsilon for menor que epsilon 2, então a densidade de carga superficial muda de sinal, né? Vai ser negativa. A densidade de carga ligada, né? Certo? Muito bem. Então, isso ilustra como a gente resolveu um problema de valor de fronteira, mostrou como aplicar as condições de contorno, né? E agora a gente vai começar a resolver alguns problemas específicos que recaem, né? A gente não vai mais trabalhar com cargas, mas a partir de agora nós vamos trabalhar com condutores e dielétricos, né? Então, em geral, o que você especifica no condutor é o seu potencial. O condutor é uma equipotencial, né? Então, você vai ter dielétricos e condutores. Não vai ter mais essa questão de carga, em muitas situações não vai aparecer mais a carga, mas especificamente condutores, em que o potencial é fixado, né? Então, o primeiro problema em que a gente classifica ele como sendo governado pela equação de Laplace é aquele de um capacitor, né? Então, vou falar sobre esse conceito de capacitância. Qualquer estrutura de 2 ou mais eletrodos constitui um sistema capacitivo, né? Capacitivo, você armazena a carga se você submeter os eletrodos a uma diferença potencial. Na situação mais simples, você tem aqueles capacitores que vocês veem aí no laboratório de eletrônica, né? Você tem aí, geralmente, você tem um cilindrozinho, né, às vezes, certo? Fechado, né, com terminais, né? Então, na realidade, você tem 2 eletrodos e um preenchimento dielétrico entre eles, né? O
que acontece? Você aplica uma diferença potencial entre eletrodos e você transfere carga do eletrodo aterrado, por exemplo, para o eletrodo com potencial mais alto, né? Então, o sistema eletricamente neutro originalmente pega uma quantidade Q de carga, manda para o eletrodo positivo, fica menos Q no eletrodo negativo. Esses são condutores, essa carga fica aí distribuída na superfície, né, dos eletrodos, ficam energizados, né? Então é assim que a gente separa cargas, né? Separa cargas, cria campo. Cria campo, cria energia, ou seja, esse é um sistema de armazenamento de energia que pode ser liberada em um dado circuito, se você chavear esse circuito e liberar essa carga, né? Então, uma medida da capacidade de transferência de carga do sistema é o parâmetro chamado capacitância, né? O que é a capacitância? Nada mais é do que você submete o sistema, os dois eletrodos, a uma diferença potencial V, e mede a carga que é transferida entre eletrodos, a carga positiva. E daí você tem essa razão, é chamada de capacitância, né? Sistemas de alta capacitância são aqueles que têm mais facilidade de transferir carga para um dado diferença potencial. Então, o sistema de alta capacitância, ele transfere muita carga com 1 volt, o de baixa capacitância, menos carga com o mesmo 1 volt, né? Então, isso vai depender essencialmente do quê, né? Bom, antes de mais nada, a unidade de capacitância é Coulomb por volt, que define o Farad. Nós já falamos, né, anteriormente que a unidade de Epsilon é o Farad por metro. A gente vai ver já que isso vai ter relação direta com a capacitância, né, em farads. Se o meio de dimensão é linear, ou seja, se o potencial varia, né, linearmente com a densidade de carga, que é o que diz a equação de Poisson, sistema lineares, né? Então, quer dizer que para a diferença de potencial V, a carga transferida é proporcional a V. Então, essa razão não depende nem de Q, nem de V, a capacitância, né? Só depende da permissividade do meio de preenchimento e da estrutura, né, das dimensões físicas do capacitor, né, dos eletrodos, né, em particular. Tá? Bom, vou fazer alguns exemplos de cálculo de capacitância para a gente entender. Bom, um primeiro exemplo é esse exemplo simples aqui, né, um capacitor de placas paralelas. Na realidade seria algo assim, nós teria aí um eletrodozinho, tá certo? Você tem aqui um dielétrico, você tem a forma muito regular, né? E um outro eletrodo. Aí você tem aí o material dielétrico, né? Esse eletrodo em laranja aqui em cima, tá certo? E o outro eletrodo embaixo, né? E entre eles você tem o material de preenchimento, né, o dielétrico, certo? Então, o que nós temos tipicamente nesse capacitor de importante, né? As dimensões físicas desse capacitor. Você tem aí a área né, do eletrodo, sigma, né? E a separação entre eletrodos D, além da permissibilidade do meio de preenchimento, né? Esse aqui tem um terminal, né? Então, esse é um capacitorzinho, certo? Então, de que forma a capacitância depende dessas dimensões, né? É claro que esse problema é extremamente complicado, né? Se botar aqui em seção transversal, né? Se eu submeto esse sistema a uma diferença potencial, digamos V0, ora, as linhas de campo vão ser distorcidas, né? A linha de campo tende a sair para o exterior e voltar, né, nessa região, certo? Só que esse efeito é cada vez menos acentuado quando o epsilon relativo é alto, né? Quanto maior o epsilon, mais para dentro
mais puxadas para dentro, você essa linha de campo. Mas se fosse rigorosamente resolver o problema é complicado, né? Potencial especificado em V nesse eletrodo, potencial está aterrado aqui. Aqui tem uma solução φ1 e aqui fora tem uma solução φ2. E aí você tem essa interface, né, que a gente tem que resolver, depende da geometria, é muito complicado, né? Potencial é contínuo, derivado normal é epsilon, vezes epsilon é contínuo, né? Então é esse o problema a ser resolvido, o problema é exato, né? Só numericamente, né? Não dá para resolver isso analiticamente, esse problema, né? O que a gente pode fazer é uma aproximação, é admitir que essas placas, digamos, que ela tenha sistema de coordenadas aqui, né? Você tem uma armadura planar, outra, submete os eletrodos de diferente potencial V, ou seja, aplica V num deles e zero no outro, né? Eu posso alimentar isso do jeito que eu quiser, posso botar zero aqui e V aqui, se eu quiser, o resultado não muda, né? A capacitância é sempre a mesma. Então, eu posso botar V e menos V, por exemplo, menos V e V, o resultado vai dar a mesma. A capacitância não depende de como eu alimento o sistema, porque a capacitância não depende nem do potencial, né, nem das condições de contorno, nem da carga transferida. Né? O que eu posso fazer é o seguinte, é admitir que essa espessura é muito pequena em relação às dimensões laterais da estrutura. Essa aqui seria a dimensão WZ, tem uma saindo do quadro aqui, que é a WY, né? Se essas dimensões forem grandes em relação a D, que é o espaçamento, ou seja, nessa aproximação, então nós temos um problema bem mais simples, né? Então, isso aqui está o capacitor, né? A gente faz isso aqui pequeno em relação a essas dimensões, né? Então, nós temos aí, se isso é extenso, esse problema adquire simetria de translação na direção Y, e simetria de translação na direção de Z. E o potencial fica apenas dependente da coordenada X, né? Então, nessa aproximação, a gente pode dizer que o potencial é uma função só de X. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente obtém essa solução aproximada e tenta determinar numa área A dessa estrutura qual é a capacitância. Então, a gente vai ter uma ideia aproximada de qual é a capacitância de um capacitor real, né? Vai ser uma primeira aproximação, né? Então, a gente pode fazer isso, né? Muito bem. Então, na região de interesse, que é a região de preenchimento, o potencial varia com X, e essa região não tem carga espacial, não tem carga livre, né? Então, o problema de um capacitor satisfaz, o potencial satisfaz a equação de Laplace. Lembrando que em cartesianas, né, o potencial varia, potencial não, o laplaciano, né, é da forma D2 dx2 mais D2 dy2 mais D2 dz2, e o laplaciano de φ igual a zero, sendo φ uma função só de x, fornece o quê, né? Derivada segunda de f, derivada total, ou seja, o potencial dentro do capacitor satisfaz uma relação simples. A solução dessa equação é a função linear, né? A função linear é aquela que tem derivada segunda nula, qualquer que seja x. Né? Se eu aplico agora as condições de contorno em x igual a zero, eu forço o potencial C igual a zero, né? A vezes zero mais B igual a zero, x igual a D, A vezes D mais B igual a V. Ou seja, eu vou obter a solução única do teorema da unicidade especificando o potencial. Esse é o problema de Dirichlet, né? Na realidade, é um problema misto, né? Eu estou dizendo que o potencial não varia nem com Z, nem com Y e nem com Z.
Quer dizer, derivada em relação a y é zero, derivada em relação a z é igual a zero. Ou seja, eu tenho um problema aqui que eu digo que a derivada normal aqui é zero, derivada normal aqui é zero, para frente também a derivada é zero e para trás. E o potencial especificado. Então, no fundo, isso seria um problema misto, certo? Bom, aqui você obtém b igual a zero, e daqui você obtém a igual a v sobre d, e aí você tem a solução final esperada, né? A x sobre d. X igual a zero, não, aliás, v, né? Vx sobre d. X igual a zero, potencial é zero, x igual a d, potencial vale v. Tá? Então, nós temos aí o potencial. Bom, e daí você tem o quê, né? Quem é a carga transferida para essa superfície, né? É a projeção de D normal para fora do condutor, na superfície do condutor. Se eu quisesse calcular aqui, D normal para fora seria a carga negativa, vai dar a carga negativa nesse eletrodo. Vamos calcular no eletrodo positivo, que é a carga positiva que nós queremos. Então, é menos dz, né? Que a gente quer. Menos dz igual a ρs. Ora, D igual a epsilon e é menos dφ dx a x. Então, D normal... Isso aqui não é dz, não. Isso aqui é... Desculpe, isso aqui é dx, menos dx, né? Então, você tem aí... dx está aqui, né? Menos dx é isso aqui. E dφ dx dá v sobre d. Então, você tem aí ρs igual a epsilon v sobre d. Né? Então, essa é a densidade especial de carga. Daí, com isso, eu posso calcular, bom, qual seria a carga acumulada numa área sigma desse capacitor infinito, né? Seria densidade de carga constante vezes a área. E daí você tem a capacitância só dessa área sigma. Epsilon, área sobre a distância. Né? Farad por metro, metro quadrado por metro. Se fala por metro vezes metro, que dá farad. Né? Então, essa expressão mostra de que forma a capacitância depende dos parâmetros. Né? Então, você quer fazer um capacitor de alta capacidade, faça um que tenha uma relação área sobre espaçamento, dimensões lineares grande em relação a D. Quanto maior a área, tá certo? Maior a capacitância, quanto mais próximos estiverem, menor D, né? Maior a capacitância. Ou, alternativamente, para tamanhos típicos que a gente pode manusear, né, de laboratório, basta você aumentar o epsilon para você aumentar a capacidade do sistema. Então, por isso que a gente usa o meio de preenchimento. Né? Com o epsilon, eu posso, aumentando o epsilon, um material cerâmico de alta permissividade, né, eu posso criar um capacitor de alta capacitância. Vamos fazer uma continha só de padeiro aqui e fazer uma estimativa. O capacitor, assim que a gente segura na mão, tá certo? Espaçamento razoavelmente grande, de 1 centímetro, e uma área com um raio de 1 centímetro, né, que dá uma área de π centímetros quadrados. Né? Pega um capacitor com constante dielétrica relativa igual a 10, isso dá mais ou menos, né, 10 a menos 10 farads por metro. Se você jogar na fórmula, você vai ter um capacitor da ordem de 3,14 vezes 10 a menos 12 farads. Né? Então, observe que 1 volt que você aplicar numa estrutura dessa só vai transferir essa pequena quantidade de carga entre eletrodos. 3,14 vezes 10 a menos 12 farads. Né? Bom, vamos fazer mais um exemplo. Capacitor esférico. Nesse caso, a gente tem uma solução exata. Né? Então, suponha que eu construa um sistema de 2 eletrodos, um interno, pode ser maciço ou oco, tanto faz, e uma casca externa, e entre elas eu coloco um dielétrico, né? E a pergunta é qual é a capacitância. Né? Mais uma vez,
é um problema de valores de fronteira de Dirichlet, né? Em que a região de interesse é a região entre eletrodos, que não tem carga livre, problema de Dirichlet, que satisfaz a equação de Laplace. Já sabemos que essa solução geral é da forma função inversa mais B. Se eu aplicar as condições de contorno, né, eu tenho duas equações, φ de R igual a A igual a V, φ de R igual a B, que é o raio interno da casca, da zero, eu tenho a solução final, certo? Basta ver por expressão, né? Em R igual a vai dar B menos A, cancela, A com A cancela, dá V. R igual a B vai dar 1 menos 1, 0. Então, a solução é essa, né? Carga no eletrodo positivo, digamos V positivo, né? Se o eletrodo é positivo, então a carga é positiva, fácil de verificar. Densidade de carga superficial é a componente normal de D, para fora, em R igual a A, tá certo? Não em qualquer R, né? Em R igual a A, que é D radial em R igual a A. Ora, dessa expressão aqui, né? Você tem potencial VA sobre B menos A, B sobre R menos 1, a derivada vale o quê, né? Derivada de 1 sobre R menos 1 sobre R2, menos VAB sobre R2, B menos A. Campo elétrico é menos o gradiente, que dá VAB sobre R2, B menos A. E o D é epsilon E. Então, D radial vale epsilon VAB sobre R2, B menos A. Só que a carga superficial é a vetor de deslocamento elétrico em R igual a A, né? Se eu fazer R igual a A, vai dar A com A2 cancela, vai ficar epsilon V sobre A, B menos A, certo? Então, nós temos a densidade de carga superficial no eletrodo interno, né? Positiva, tá certo? E puxa a carga negativa para cá, deve induzir menos Q, né? Você tem a carga total, vai ser a área, porque a densidade é constante, vezes ρS. Então, a carga Q do eletrodo positivo, que aparece na expressão da capacitância, 4πa2, aqui faltou alguma coisa aqui, faltou um B, né? Epsilon B. Esqueci do B. 4πa2 sobre A dá 4πa, então vai ficar epsilon V, vai ficar 4πAB sobre B menos A. E aí você tem a capacitância, o valor exato, né? Q sobre V, sem aproximação, é a capacitância do capacitor esférico, é epsilon 4πAB sobre B menos A. Observe, isso aqui é uma área efetiva, né? Chamada de sigma efetivo, sigma barra, né? É a superfície de uma esfera de raio R barra igual a raiz de AB, né? Então, a capacitância de um capacitor esférico pode ser expressa dessa forma. C igual a epsilon, área dessa esfera fictícia de raio, que é a média geométrica dos raios, sobre a separação, que eu vou chamar de D. Ou seja, é uma expressão muito parecida com a capacitância do capacitor de placas paralelas, só que essa área é uma área efetiva fictícia, né? De raio igual à média geométrica dos raios dos eletrodos, certo? É claro que se os eletrodos tiverem raios muito próximos, isso vai dar mais ou menos a área de um deles, né? E você recai na expressão aí da capacitância de um capacitor de placas paralelas, certo? Muito bem. Então, para terminar essa aula, nós vamos agora só derivar, está explorando, né, uma das aplicações do problema de valores de fronteira em eletrostática governados pela equação de Poisson, né?
E essa aplicação é o conceito de capacitância, e precisamos de alguns exemplos, certo? Vamos agora terminar essa aula de hoje com, como a gente está falando de capacitância, vamos terminar com a derivação da expressão para energia armazenada no capacitor. Né? Bom, então nós temos aí novamente nosso capacitor, querendo saber, bom, essa estrutura armazena energia, né? Eu separo carga, então o sistema fica energizado, né? Campo, né? Entre eletrodos, certo? Né? Assim por diante, né? Bom, qual é a energia armazenada? Posso usar o ponto de vista da fonte, que eu tenho uma expressão que sai mais rapidamente, né? Na expressão da energia no ponto de vista da fonte, a energia é dada por 1/2 da integral de volume de ρφ, né? Onde ρ é a densidade de cargas livres, né? Lembre-se sempre disso, né? Olha, essas cargas livres estão nos eletrodos. Então, essa integral de volumes, ela vai dar zero em todo canto, menos na superfície do eletrodo, que vai virar integral de superfície, né? Na superfície, chamar essa aqui de sigma mais, já está aqui indicado, né? Sigma mais e sigma menos. Então, parte dessa integral vai ser calculada aqui, vai a integral de superfície, né? A densidade de carga superficial das cargas que se distribuíram nesse eletrodo, vezes o potencial nessa superfície, mais elemento de área, né, d sigma menos, a magnitude dele é d sigma menos, densidade de carga, que não precisa saber qual é a densidade de carga, né, a densidade de carga na superfície, o potencial, só que o potencial é constante em cada eletrodo, né, na superfície sigma mais ele vale φ mais, na superfície sigma menos ele vale φ menos, eu não botei nenhuma referência zero em nenhum deles, botar qualquer valor. É importante que se pelo menos saiba que a diferença de potencial seja aquela especificada, que é V. Né? Então você fica aí, quando integra, né, na superfície mais, o φ sai da integral, fica φ mais em evidência, o φ na superfície menos sai da integral, vai ficar um φ menos aqui em evidência. Daí fica a integral de superfície dessa quantidade, que dá a carga no eletrodo positivo, que dá Q, e a integral na outra superfície vai dar a carga no eletrodo negativo, que dá menos Q. Então fica simples, né? 1/2 de Q em evidência, diferença de potencial, ou seja, φ mais, Q mais φ menos, Q menos, só que Q menos é menos Q, né? Certo? Então você fica aí com 1/2 da carga positiva transferida, diferença potencial positiva, né, entre o eletrodo positivo e negativo. E com isso você pode usar a capacitância, né? Por exemplo, se a tensão é especificada, a diferença potencial, então você pode, B é fixo, você tem energia em função da capacitância, né? 1/2 de CV2, né? Q igual a CV, jogou aqui, dá isso, né? Alternativamente, se eu fixo a carga, eu posso usar essa expressão, certo? V igual a Q sobre C, então dá essa expressão Q2 sobre 2C. Ok? Então, essas são expressões conhecidas na teoria de circuitos também, né? Para a energia armazenada no capacitor. Ok? Então, com isso, nós concluímos nossa aula de hoje, com esses temas, né? Lembrando que esses tópicos já caem para a unidade 4, né, para a parte 4 do curso, não são tema da prova que a gente vai fazer, da oficina, do exame que a gente vai fazer segunda e quinta-feira que vem, certo? Muito bem, então terminamos por aqui. Até a próxima.